Tudo tanto! Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos. E eu sou o Danilo, fazendo o nosso tradicional pré-jogo, pré-jogo do sofrimento, pré-jogo da sofrência, porque são mais 18 finais de campeonato agora para o Santos. Todo jogo vale título aí. E vamos começar essa sequência final aí do segundo turno do Campeonato Brasileiro contra o Ceará, viajando até o Nordeste, indo enfrentar aí um adversário direto, que não era para ser, não era a nossa previsão, mas acho que o Ceará se encaixa aí nessa questão de adversário direto. Um Ceará que no nosso primeiro pré-jogo a gente colocou como favorito, né, no primeiro turno. Agora já tenho minhas dúvidas, o Ceará também passa por um momento difícil, também trocou treinador. Aliás, eu estava fazendo um raciocínio aqui, eu até esqueci de confirmar. Eu acho que dos últimos 6 jogos que o Santos fez, todos já trocaram de treinador desde o começo do Brasileiro, né? Ceará, Atlético Paranaense, Cuiabá, o primeiro do Bahia também já trocou, o Flamengo também trocou, eu acho que, eu não lembro se era o Renato Gaúcho ou era o Rogério Ceni, mas acho que quando nós fizemos o Guia do Brasileirão ainda era o Rogério Ceni. Então, enfim, muitas trocas de treinador aí, ó. A regra nova de não poder trocar não tem valido de muita coisa. Mas a verdade é que o Santos vai lá enfrentar o Ceará com uma escalação bastante diferente. Algumas surpresas aí, alguns desfalques de última hora. Então, enfim, vamos ver o que acontece aí nesse jogo. Já falando então dessas ausências que nós teremos, destaco três, que são Sanches, porque teve um entorse, porque afinal de contas, desgraça pouca é bobagem e o Santista nunca tem um dia de paz. Então, o Sanches que estava sendo abusado, né, fisicamente, o coitado não tem mais idade nem saúde para jogar todo o jogo na intensidade que ele estava jogando. E torceu o tornozelo, não foi relacionado. Tardelli, que não foi relacionado segundo o clube pelo cronograma de condicionamento físico dele. Fica aí a questão se tem relação ou não com o atentado que ele sofreu aí, as ameaças que ele sofreu. Eu acho que não, eu espero que não. E faz sentido que ele não esteja aí 100% ainda. E Balieiro, aparentemente este sim por motivos administrativos, por estar no impasse aí na renovação de seu contrato. E considerando tudo isso, a escalação provável do Santos amanhã, segundo a Gazeta Esportiva do Lucas Mussetti, é João Paulo no gol, e que continue assim, amém. 3 zagueiros, Danilo Boza, Emiliano Velasquez, que estreia aparentemente, e Wagner Palha. Pará, Camacho, Giamota e Felipe Jonathan. Então aí eu já deixo uma outra nota, que é a saída do Pirani, que particularmente não me agrada. E no ataque, Marinho, Marcos Guilherme e Léo Batistão. O que você acha de tudo isso, Carlos? Cara, eu até queria começar a falar pelo Ceará, mas como você puxou, cara, eu vou dar minha opinião. Eu acho interessante jogar com 3 zagueiros, tá? Não é uma coisa que me assuste. Eu sei que o torcedor santista não tem boas lembranças, né? De poucas vezes o Santos jogou com 3 zagueiros, e normalmente quando jogou com 3 zagueiros não foi legal. A última vez que jogou com 3 zagueiros foi o Cuca, que jogou e o Santos perdeu o jogo com 3 zagueiros. E antes disso, a gente viu o Sampaoli jogando com 3 zagueiros em alguns momentos, e toda vez que ele escalava com 3 zagueiros, o Santos não jogava bem, ou empatava ou perdia. Então, a lembrança do torcedor santista não é boa. Porém, o que eu vou falar em favor dos 3 zagueiros? A gente viu muitos times na Euro jogando com 3 zagueiros e desempenhando bom futebol. Futebol, às vezes, mais ofensivo do que jogando só com 2 zagueiros. Tem toda uma questão tática para ser analisada, porque você dá um pouco mais de espaço para os laterais, a defesa fica mais segura porque fica com cobertura. Então, se você faz na cartilha do treinador tradicional, um lateral só sobe de cada vez, tá? Então, assim, se a jogada está sendo desenrolada na direita, o Pará sobe, o Felipe Jonathan fica, e você tendo 3 zagueiros, o Bosa já faz a cobertura do Pará. Então, você nunca teria um lado desguarnecido num contra-ataque. Interessante. E principalmente para os problemas defensivos do Santos. Então, assim, pro momento é uma proposta interessante. O que mais?
em alguns momentos, um dos zagueiros tem mais liberdade para sair. Às vezes mais pela direita, às vezes mais pela esquerda, às vezes mais pelo meio também. Vai depender muito da marcação adversária, momento do jogo. Ele tirar o Pirani me preocupa, porque o Pirani não é um cara que tem jogado mal. Pelo contrário, dentro da fase do Santos é um dos poucos destaques, assim, então, sei lá, eu diria, o maior destaque é claro que é o João Paulo, né, porque o time está numa fase ruim, sofre muitos ataques, e o João Paulo salva o time muitas vezes, mesmo que a gente acabe perdendo, mas às vezes era para ser pior, né, e o João Paulo garante muita coisa pra gente. Mas dentro dos outros jogadores, a gente destaca, assim, um pouco do Lucas Braga, o Pirani, e o último jogo do Marinho, sabe? Tipo, não tem muito o que destacar, infelizmente, no momento. Então, o momento não tá bom. Então, como o Pirani tava bem, fica meio assim, ai, cara, sem o Pirani vai quebrar um pouco o ritmo. Porém, a gente tem que pensar o seguinte: você jogar com dois jogadores no meio, no caso o Camacho e o Jean Mota, possibilita que os laterais eles abram, deem mais a amplitude que a gente chama no jogo, né? Que é quando alarga mais o campo. E aí, com isso, eles dois têm mais espaço no meio para começar o trabalho de jogo, que vai ser em função de quê? De jogar a bola no ataque e o ataque se virar e daí ter o apoio dos laterais. Talvez o Giamota jogue um pouco mais para frente e o Camacho mais atrás, que é a tendência. Então tem muita coisa para analisar que pode funcionar. E assim, teve tempo para treinar isso e ver se vai dar boa. Então, assim, a gente não pode se fiar de que o jogo é defensivo porque tem três zagueiros. Não. O que a gente pode se fiar é o Santos nunca jogou bem com três zagueiros, isso preocupa um pouco, e é uma experiência que o Carille está tentando fazer para resolver um problema de cobertura de lateral, talvez ter uma defesa um pouco mais segura, você ter três zagueiros na área para ajudar também com a questão da bola aérea, que é uma coisa extremamente preocupante na história do Santos, né? Não é exclusivo dessa fase, mas se acentua no momento ruim, né? Então tem muita coisa para a gente pensar a respeito. Eu acho interessante, a gente tinha falado disso lá atrás, com o Diniz ainda, que o Danilo sempre falou, né? Pô, tem o Bosa, por que não põe o Bosa na direita? Por que não faz três zagueiros com o Bosa? Então, assim, tem opções. Vamos ver o que acontece. E é bom que, assim, a gente tem o Pirani como opção para um segundo tempo, para uma situação de jogo. Que é uma. Porque, assim, dentro dos jogadores que a gente tem disponíveis hoje de opção, a gente está bem limitado, porque agora a gente está sem o Sanches, já não vai para esse jogo. A gente tem de reserva sem o Lucas Braga, que está suspenso. Então a gente está bem limitado. Então, assim, que opção que pode mudar o jogo? O Pirani, de repente, dentro de uma escolha tradicional, ele entra no lugar do Jean Mota. Mas dentro de uma mudança, assim, o time não está jogando bem, o Ceará ajustou e está jogando bem contra o Santos com três zagueiros, vai tirar um dos zagueiros e pôr o Pirani no meio, sabe? Então, assim, você muda um pouco a característica do jogo fazendo só uma substituição, seja tirando um zagueiro ou tirando o Giamota, que é a básica, assim, a substituição mais clássica. Então, interessante. O Santos está indo com o que tem de melhor no momento, tá? A gente está, como disse o Danilo, a gente tem desfalques, a gente está assim, ainda incorporando o Tardelli dentro do planejamento que está sendo divulgado, ele não viaja esse jogo para continuar aprimorando a forma física para jogar o próximo. A questão do Balieiro é contratual, então assim, o Santos, tirando o Balieiro, ele bota pressão do jogador não estar aproveitando o momento, não estar sendo valorizado, aí ele força com que o representante do Balieiro, que é o pai dele, tenha que aceitar uma condição, às vezes, que não é a que eles estão pretendendo. As conversas em torno disso estão dizendo que o Santos fez uma proposta boa, mas que o Balieiro e a família ainda acharam pouco. Eles querem pôr a renovação do irmão do Balieiro, que é zagueiro, junto no pacote, mas eu acho que esse não é o problema, eu acho que isso daí é bem tranquilo, porque o irmão dele é mais novo, ainda não tem a projeção do Balieiro, então até mesmo deve ser mais de salário e luva com o Balieiro, talvez ele esteja pedindo um pouco acima do que o Santos está querendo chegar de limite, né? Então seria sem condições, porque o Santos não tem condições, e eu acho que a gente também não pode ser refém de jogador. Eu gosto muito do Vinícius Balieiro, eu acho que ele é um cara que tem um potencial incrível. Com o treinador certo, ele pode render. E, cara, eu tô achando que o Carille era o cara pro Balieiro engatar uma sequência e aparecer de novo, né?
Mas aí é negociação, cada um defende seu lado, e assim, a gente tem que parar com essa coisa assim de o jogador é mercenário, o jogador quer tirar isso e tal. Cara, o jogador tá tentando o que é melhor para ele naquele momento. Às vezes não é o melhor para a carreira, mas às vezes é o melhor para o momento, tentar uma valorização maior, tirar mais dinheiro do time. Porém, o Santos também está fazendo o lado dele, que eu acho correto. Existe um teto do que pode pagar, e nós não vamos ultrapassar isso para jogadores do teu nível. E assim, nível é aquela coisa que a gente falou de Moneyball algumas vezes, né? Você tem os jogadores que são as estrelas, que daí você tem um teto para eles, aí você tem os jogadores que são titulares incontestáveis, você tem um teto para eles, aí você tem aqueles que são os jogadores de revezamento, que é jogador que às vezes é titular, às vezes é reserva, entra no decorrer dos jogos, aí você tem aqueles que são os reservas, aí você tem os de baixo, aqueles que compõem elenco. Então, assim, hoje o Vinícius Balieiro tá no compõe elenco, né? Então, assim, se ele tá nessa faixa, a gente também não pode ir muito além. Ele pode ficar ali no grupo, entrar e tal? Pode, claro que pode. E talvez ele negocie. Só que se ele está pedindo uma valorização que entra na faixa de titular, daí o Santos está correto em bater o pé e fazer outra negociação. Então, cara, não sei o que esperar desse Santos no momento. Eu acho que o Santos, a gente tem que esperar a evolução, e a gente viu a evolução de um jogo para outro aí. É normal, é o que o Danilo falou no vídeo, cara. A moral tem que subir, o entrosamento aparece mais, a evolução tem que aparecer, e daí a gente, com a evolução acontecendo e o Santos conseguindo resultados um pouco melhores, e assim, dessa vez, jogar fora com o Ceará, por mais que o Ceará não esteja numa fase boa, não seria nada mal sair com um empate e que o Santos jogasse bem, sabe? Assim, fosse de igual para igual, talvez, assim, já dá moral para o time crescer. É claro que queremos a vitória, o Ceará está com só 2 pontos na frente do Santos, então dá para a gente ir para cima e tentar ganhar esse jogo? Dá. E a gente vai jogar contra o Thiago Nunes, sabe? Que é um cara que, fora o trabalho que ele fez no Atlético Paranaense, ele não fez nada demais em lugar nenhum. Então a gente pode esperar talvez um time, e assim, era o time do Guto Ferreira, que todo mundo conhecia, todo mundo sabia, só que chegou no momento que não estava mais encaixando, tiraram o Gordiola e colocaram o Thiago Nunes, e agora a gente vai esperar para ver se esse trabalho vai ser bem desenvolvido ou não, se vai evoluir, se vai demorar, se não vai. Então, assim, o Ceará não está tão diferente do Santos na questão de ter um novo treinador que precisa de tempo para aparecer. Talvez o momento do Ceará não seja tão pesado quanto o do Santos, tanto pela pontuação, que é 2 pontos acima, né? Então tá algumas posições assim, 1 ponto acima, tá um pouco acima no campeonato, acho que 2 posições na frente do Santos. E uma posição, olha lá, o Danilo só olhando ali. E também mas também não teve as eliminações que o Santos teve em sequência, né? Porque o Santos caiu da Libertadores, aí pegou a Sul-Americana, conseguiu passar uma fase para cair de novo, daí já caiu da Copa do Brasil, e daí as eliminações ficou com um peso maior. Mas eu não, assim, eu acho, já falei isso, o Santos acabou chegando no limite do que esse time podia fazer em função também de momento de técnico, o técnico não ser o mais correto, o elenco ser limitado, daí tem lesões, perdeu os jogadores que chegaram ainda não tiveram tempo, sabe, de entrosar e acertar, entrar em forma. Então, assim, dentro do momento a gente chegou no limite. Talvez se a gente tivesse num momento com um técnico que não fosse o Diniz, outro técnico que conseguisse deixar o time mais redondo, com mais opções, a gente conseguisse, mesmo com lesões e com menos lesões, talvez a gente conseguisse entrar melhor contra o Atlético Paranaense nos 2 jogos e de repente sair com a classificação. É a mesma coisa contra o Libertad na Sul-Americana. Então, cara, não sei. Espero que essa semana tenha dado tempo para esse time treinar melhor o que o Carille espera, que a gente veja aquelas transições, aquela virada de bola mais rápida, que o Diniz era super lenta, era terrível. O apoio dos laterais, já que eles vão ter essa cobertura de zagueiro, tipo, a gente vê o atacante cortar para dentro para o lateral poder passar por fora, cara. A gente viu o ponto aberto e daí o lateral vinha e parava atrás, cara. Nossa, isso me dá nos nervos, porque você deixa de usar a velocidade do cara, e a gente viu isso em alguns lances no último jogo do Santos. Então, assim, há esperança. A gente não pode dizer, nossa, esse time vai cair, esse time tá... Não, cara, o time não é ruim. Ele talvez só não esteja no momento certo
e nem estava com o treinador correto para esse time. Então, é esperança, é torcer para que a gente veja evolução, porque aí a gente vai crescendo devagar para conseguir os pontos que precisa. Por enquanto, a gente ainda não está na zona de rebaixamento, estamos muito perto, mas ainda não estamos. E espero que a gente nunca entre, porque depois que você entra, cara, para sair é muito complicado. Moral é complicado, a pontuação dos adversários. Então eu espero de verdade que o Santos consiga pelo menos desempenhar um futebol que mostre a evolução e desempenhe um futebol competitivo contra o Ceará. Se a gente conseguir jogar talvez de igual para igual, ou de repente até dominar o Ceará em alguns momentos do jogo, ou mesmo de repente, o primeiro tempo foi todo do Santos, o Santos conseguiu fazer 1-0 ou mesmo 2 para dominar o jogo, tal. Seria espetacular, cara, porque daí a gente já estaria vendo o que a gente espera da sequência do Santos. Mas se o Santos conseguir ser competitivo, jogar de igual para igual e criar chances, porque em algum momento a gente vai colocar a bola para dentro, menos o Marcos Leonardo, mas o resto dos caras vão pôr, né? Marcos Leonardo, você tá devendo um gol para nós, cara, porque aquela bola lá, cara, tudo bem, foi no jogo que não ia adiantar teu gol, já estava eliminado mesmo, tal. Então, guarde ele para de repente você entra nesse jogo e faz o gol, olha que bacana, a gente sai com a vitória, Marcos Leonardo, legal. Eu torço por você, cara, eu gosto do teu futebol, eu acho que você tem muito potencial. Mas vamos lá, time, vamos jogar para cima, torcer para que saia o melhor e que a gente consiga um resultado aí positivo. O ideal, lógico, 3 pontos, concorrente direto, vamos para cima e tal. Mas se a gente conseguir pelo menos jogar bem, sair com moral, já é uma coisa bacana pro momento que o Santos está vivendo. Pois é, falando um pouco do Ceará, então, que tá aí com um treinador diferente, né? O Thiago Nunes entrou no lugar do Guto Ferreira, e são esquemas de jogo bastante diferentes, né? O Guto tinha uma mentalidade um pouco mais defensiva, o Thiago Nunes tem essa ideia de... É meio parecido com o Diniz, eu acho, em alguns momentos, que é posse de bola, pressionar no ataque, talvez não tanto manter a posse de bola, mas ser propositivo, né? Esse tipo de termo muito usado no futebol. E aí a gente olha a tabela, assim, o Ceará tá com 1 ponto a mais que o Santos, com um jogo a menos. E aí, falando um pouco da tabela e da posição do Santos, por pontos perdidos, o Santos estaria na zona de rebaixamento, porque Grêmio, que está em 18º, tem 2 jogos a menos que o Santos e 4 pontos a menos. Então, teoricamente, se ganhasse os 2 jogos, passaria. O América Mineiro tem 1 jogo a menos que o Santos e 2 pontos a menos. E são os 2 que estão na zona de rebaixamento. E o São Paulo tem 1 ponto a menos que o Santos, com 1 jogo a menos também. Então, esses 3 times poderiam passar o Santos caso vencessem os jogos que não tem. Então, o Santos não está na zona de rebaixamento sob um certo aspecto. A sorte do Santos é que os times próximos, um pouco acima, também estão numa fase bastante ruim e também trocaram de treinador. É o Atlético Paranaense que vem aí de muitos jogos sem vencer. A gente já comentou no nosso último pré-jogo da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense numa fase bastante ruim, não ficava sem tomar o gol desde o outro jogo do Santos, e só contra o Santos que eles conseguem não tomar gol. E também não fazem jogos bons desde aquele outro jogo contra o Santos, então o Atlético Paranaense não vem bem. E o Ceará também, ele está numa sequência aí de 5 jogos sem vitória. O Santos está a 6 jogos sem vitória no Brasileiro, mas o Ceará também não está numa fase tão boa. E talvez essa combinação de coisas que meio que afeta o Santos também ajudem aí nesse confronto bastante complicado do Santos. Só falando um pouco da questão dos 3 zagueiros, eu acho que o torcedor ficou um pouco traumatizado com a questão do Sampaoli. Mas tiveram jogos bons, em termos, daquele Santos do Sampaoli com 3 zagueiros. O Sampaoli gostava muito de usar esse esquema fora de casa. E aí eu acho que, se eu não me engano, contra o Grêmio, na primeira rodada que o Santos vence, ele usou 3 zagueiros. E contra o Botafogo, um jogo que o Santos ganhou com um golaço do Marinho, mas que teve um expulso. O Veríssimo, acho que foi expulso da metade para o fim do primeiro tempo, ou no começo do segundo tempo, não me lembro direito agora. Se eu não me engano, esses 2 jogos foram com 3 zagueiros e o Santos ganhou. É que daí depois, todos os jogos que ia assim, com 3 zagueiros, o Santos não funcionava bem. E aí a Gazeta Esportiva deu que o Carille mesmo, na carreira dele como treinador, nunca usou 3 zagueiros. Nunca usou 3 zagueiros. Então, é um pouco assustador, mas reitero o que o Carlos falou. É bom que ele esteja tentando
alguma coisa diferente. Eu não sou contra os 3 zagueiros, eu acho que pode funcionar. Porque o Danilo Boza veio com essa característica de, teoricamente, ser um bom jogador de saída de jogo e já ter atuado na lateral direita, e eu vi alguns traços disso contra o Atlético Paranaense, não, no jogo anterior, contra o Bahia, dele conseguir alongar uma bola pela lateral direita, assim, talvez seja bom, a depender aí da maneira como ele joga, né, de cobrir a subida do Pará, ou pelo menos fechar esse lado, e o Felipe Jonathan já atuar nessa forma aí de ala, né, cortando da lateral para o meio. O que me preocupa um pouco neste momento é a questão do Emiliano Velasquez, porque nessa formação de jogo, que é um 3-4-3 seria, o Velasquez acaba sendo não só a figura central da zaga, como meio que um volante. Então ele vai ter que cobrir uma área um pouco maior, porque o Camacho joga um pouco mais adiantado e só vai ter o Camacho e o Jean Mota no meio de campo. Talvez o Marcos Guilherme acabe voltando para ajudar, assim, mas eu preferia que não, porque eu não gosto do Marcos Guilherme saindo daquela ponta esquerda. Então vai ser um jogo interessante para nós assistirmos, porque tem muita coisa para ser vista, né? Como que vai funcionar esses 3 zagueiros, como que o Velasquez, caso ele estreie mesmo, vai atuar, se o Batistão vai voltar um pouco melhor, se vai ter esse tipo de que eu gostaria muito de ver, né? Que é o Batistão recuando um pouco naquela coisa do Caio Jorge, o Jean Mota se aproximando um pouco da área, o Marcos Guilherme talvez movimentando, mas eu prefiro ele na ponta mesmo, mas quem sabe com o Felipe Jonathan um pouco mais livre, o Marcos Guilherme consiga aí se movimentar um pouco melhor. Enfim, são as opções, né? Eu acho que é importante que o Carille tente, e no fim das contas é o que o Carlos falou e é o que a gente sempre fala. Vamos ver se ele melhora. Eu senti a evolução do jogo do Bahia para o jogo do Atlético, eu senti que o time melhorou um pouco. Se ele melhorar um pouco mais, eu acho que sim, será possível sair com a vitória no Castelão. Lembrando, e aí olhando de novo para a tabela, que o Santos enfrenta Ceará e Juventude em seguida, os 2 jogos fora de casa, e os 2 times que estão aí sanduichando o Santos, né? O Ceará é o 12º e o Juventude é o 14º. Se o Santos ganhasse esses 2 jogos, seria assim um respiro muito grande pro resto da campanha, porque daí depois vem aquela famigerada sequência super difícil de Fluminense, São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro. Então, é muito importante que o Santos consiga bons resultados nesta sequência de jogos agora. Mas que é a mesma coisa que a gente já falou da outra vez. Se não, eu prefiro nem pensar. Vamos assistir o jogo primeiro, depois eu falo de Por resultados. favor, por favor. Eu acho assim, eu vou dar uma desagalo agora e vou dizer que a posição atual do Santos é um número auspicioso, né? E que com essa sequência de 2 adversários diretos, com o time tendo mais tempo para treinar, a gente deve subir. Eu espero que isso seja um ponto de partida para uma recuperação do Santos, para a gente ter aquele campeonato tranquilo que a gente pregou, que é o que dá para fazer esse ano. É lógico que se de repente as coisas encaixam, começam a funcionar, o Santos pode até pensar um pouquinho na frente, mas não dá para contar com isso. Então, o que a gente pode contar? Ter sossego, não cair, ter uma posição intermediária, daí já ter aquela classificaçãozinha da Sul-Americana para a gente ganhar um dinheirinho em dólar ano que vem. Então, torcer para que tudo isso dê certo. Dentro do esquema tático, a primeira coisa que eu pensei foi a seguinte: o Santos, quando sair com a bola, vai fazer aquela linha de 3 básica, que já fazia com o Diniz, já fazia antes, já fez com o Sampaoli, que o Cuca às vezes usa, às vezes não. Você abrir os 2 zagueiros mais abertos, o Velasquez pelo meio, fazendo aquele meio, e o Camacho e o Giamota dando opção ali no meio, com os 2 laterais na linha do Giamota e do Camacho, só que bem abertos, então dando amplitude ali para o jogo mais à frente. É mais ou menos o que o Diniz já fazia, só que em vez do volante vir para o meio, né, em vez do Camacho ou do Giamota vir buscar a bola, o Velasquez seria esse primeiro jogador de saída. Nada de tão diferente. O que me traz uma possibilidade aí de alento é você ter um sistema de ataque onde
já que o Pará e o Felipe Jonathan vão fazer uma linha com o Camacho e o Jean Mota, você ter 4 mais os 3 jogadores de frente para fazer todo esse trabalho. Então você teria 7 jogadores e correndo menos risco de tomar bola nas costas por conta de estar trabalhando com 3 zagueiros. Essa foi a primeira coisa que eu pensei. A segunda foi o sistema defensivo, porque na hora que o Santos estiver defendendo, eu acredito que um dos zagueiros vai poder sair para dar um bote ali mais na frente. O Camacho deve voltar ali para fazer aquela posição de volante. Então, tipo, dependendo de onde o jogo estiver acontecendo, né, mais para a direita, mais para a esquerda, ele fecha o meio. A gente ter entre aspas, cinco jogadores na última linha defensiva, né, os 2 laterais e os 3 zagueiros, mas um deles tendo uma liberdade de dar aquele bote, que era uma coisa que com o Cuca funcionava muito bem, né? A gente sempre tinha um jogador que saía um pouco mais para dar o bote e de repente roubar uma bola, atrapalhar o adversário. E aí o Marinho e o Marcos Guilherme voltando para acompanhar os laterais, o que, cara, você acaba tipo fazendo o que os adversários estavam fazendo contra o Santos. Ficam fechados na defesa, aquela coisa assim de ter muita gente trabalhando para defender e roubar essa bola e não deixar o adversário jogar, e daí tentar usar a velocidade do Marinho e do Marcos Guilherme, que é uma coisa que a gente... E agora do Batistão, né, que parece ser um jogador que tem uma certa mobilidade, apesar de jogar de centroavante, que é uma coisa que a gente não conseguia ver com o Diniz por causa do estilo de jogo do Diniz, mas que era uma coisa que funcionou muito bem com o Cuca, funcionou até com o Marcelo Fernandes nas poucas oportunidades que ele teve, e funcionou em vários momentos com o Sampaoli. É que o Sampaoli é difícil porque o Sampaoli ele fazia tudo, né? Ele tinha a bola mais longa, ele tinha a posse de bola, ele era um cara que pensava um jogo mais completo, né? Normalmente os treinadores aqui no Brasil eles têm um estilo e meio que não foge muito daquela característica, né? Então a gente pode tentar pensar num time mais seguro e que vai usar velocidade, que é um ponto forte do Santos, né? A velocidade que a gente não conseguiu explorar por causa do estilo do Diniz. Então, assim, é promissor? Cara, parece. Vai ser depois que a gente vê em campo. Eu tô com o Danilo, eu também não vou falar nada por enquanto. Eu espero que o Santos ganhe. Tomara que o Santos ganhe do Ceará, sabe? Tipo, vamos ganhar esse jogo. Daí vamos lá para Caxias e vamos ganhar do Juventude também, sabe? Vamos jogar para ganhar os 2 jogos, para botar para cima esse time de volta, sabe? Tanto na tabela quanto na moral, a gente ficar bem e daí ter a nossa tranquilidade de volta. Enquanto isso, vamos sofrer junto. É isso aí, galera. Obrigado aí por sempre acompanharem nosso trabalho. Continuem assistindo, a gente sempre vai trazer temas diferentes, a gente está pensando algumas coisas diferentes. Você viu que o Danilo já lançou um quadro novo aí de literatura relacionado ao Santos, a gente está com algumas ideias e aos pouquinhos a gente vai tirando do papel. Enquanto isso, curtem, comentem, compartilhem, sigam a gente, divulguem para todos os seus amigos e vamos torcendo esse jogo aí, que tudo dê certo para nós. Isso aí, pessoal, comenta aí o que vocês acham que vai dar esse jogo. Qual é a expectativa de vocês para esses 3 zagueiros, para a estreia do Velasquez? Só para terminar, então, os relacionados, só para a gente saber o que pode entrar, né, no decorrer do jogo. O Jandrei foi relacionado, então já vai ser nosso segundo goleiro aí. De lateral, o Moraes, que a gente sempre espera que entre, até porque nesse esquema que não precisa defender talvez funcionasse melhor. O Derek é o nosso único zagueiro reserva. E aí no meio tem o Pirani, que possivelmente vai entrar, eu acho que ele vai entrar no fim das contas no lugar do Giamota em algum momento. O Ivanei, o Zanocelo, o Augusto, que ainda não estreou, e o Luizinho. E no ataque, Raniel, Marcos Leonardo e Ângelo. Então aí são as opções para esse jogo contra o Ceará. Comente aí se você acha que o Carille podia fazer alguma coisa melhor com esse time, se 3 zagueiros é furada, se o Léo Batistão de titular ou o Marcos Guilherme de titular ao invés do Ângelo, do Marcos Leonardo, ele tá certo. Comenta aí o que você acha e pra cima deles, que sábado, 9 da noite, transmissão da TNT e do Premiere e do HBO Max, eu acho também. Tem jogo aí pra acabar com o nosso sábado de novo. É só sofrimento na hora da balada, galera. Já que a gente não pode sair mesmo, né? Vamos continuar sofrendo. Um grande abraço. Não saiam. Fiquem em casa sofrendo com o Santos, mas não saiam. Com certeza. Um grande abraço. Tchau, tchau.